O Senhor vem julgar nossa terra. Salmo 95. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje remete à ideia de julgamento divino, um tema central em vários textos bíblicos. E no hebraico, o termo julgar pode ser traduzido como shafat, que significa decidir, governar ou julgar. E a palavra terra em hebraico é eretz, que pode se referir tanto à terra como espaço físico, quanto à nação ou povo. E podemos refletir sobre o conceito de justiça de Deus e a nossa responsabilidade como indivíduos e sociedade. Em um mundo marcado por injustiças sociais, destruição ambiental, destruição das pessoas e desigualdades, a ideia de que o Senhor vem julgar nossa terra pode ser visto como um alerta para a necessidade de arrependimento e mudança. Podemos entender que o julgamento de Deus não é apenas punitivo, mas também uma oportunidade de redenção e transformação. E esse julgamento divino nos convida a examinar nossas ações, a maneira como tratamos uns aos outros e a criação, e a alinhar nossas vidas com os princípios de justiça, misericórdia e amor ensinados nas criaturas. Muitas vezes, nos dias de hoje, ao dizer que devemos nos preocupar com o mundo em que nós vivemos, as pessoas acham que nós estamos esquecendo das questões da alma. Vejamos, preocupar com a salvação é no sentido integral. Aquilo que está dentro de nós, a nossa interioridade, deve ser verdadeiramente convertida e, consequentemente, nossas atitudes. E também aqui um convite para continuarmos perseverantes nas orações. Na liturgia de hoje celebra-se o ofício da memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. E ela é um exemplo de oração, confiança no poder e graça de Deus, para que possamos, olhando para esse exemplo, viver a justiça e a misericórdia em nosso dia a dia e que possamos preencher nossas vidas pela oração. Na primeira leitura de hoje, na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 3 e versículos 14 ao 17, podemos iniciar sobre o conceito da orientação que Paulo traz para os cristãos, sobre a importância de permanecer firmes na fé diante das dificuldades e confusões do mundo. Temos um termo utilizado no próprio texto, né, da apostasia, ao qual é uma realidade que ainda pode ser vista em contexto de perda de fé e afastamento dos valores cristãos. E a menção dessas dificuldades nos adverte sobre forças que se opõem a Deus, destacando a necessidade de discernimento espiritual. E quando ele exorta a permanecer firme, aponta para a necessidade de uma fé estável e enraizada nas tradições apostólicas, na verdadeira fé em Jesus Cristo e sempre estando abertos à graça de Deus. E resistindo às tendências de diluição da fé e mantendo a integridade do ensinamento cristão. A fidelidade à fé recebida, a vigilância contra as tentações e a esperança na vinda de Cristo são temas centrais. E muitas vezes as pessoas simplesmente ficam esperando a vinda de Cristo como se fosse um entreguismo. O que seria esse entreguismo? Ah, logo Deus vai voltar, ou tudo que está acontecendo na vida e no mundo é um sinal dos fins dos tempos,
E com isso nós vamos tirando a nossa responsabilidade mediante as situações e os acontecimentos da vida. É evidente e cremos que haverá sim a segunda vinda de Cristo, mas nós não podemos transferir os acontecimentos da vida, do dia de hoje, que somente porque ele vai vir e que as coisas estão chegando no fim, que nós temos que lavar nossas mãos e deixar de aprofundar a nossa vivência de fé nesse mundo. Novamente, existe a dimensão da fé no aspecto espiritual e no aspecto prático do dia a dia, e que possamos assim, pela graça e misericórdia de Deus, aprofundarmos a nossa fé. E no evangelho de hoje, em Mateus 23, dos versículos 23 ao 26, podemos aqui ver que há uma atitude que Jesus não suporta, é a falsidade. Porque o comportamento falso é enganador, mostra uma imagem distante da realidade, às vezes totalmente oposta. E vejamos que Jesus aponta para os fariseus, os escribas, chamando de hipócritas. Mas não vamos aqui somente pegar essas pessoas. Se transferirmos para a mentalidade de hoje, muitas vezes pode aí ocorrer uma espiritualidade cega, uma exterioridade e superficialidade da fé, esquecendo daquilo que é base da fé cristã, e não só a fé cristã. Jesus aponta para o Antigo Testamento, os princípios de justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus critica os fariseus por sua obsessão com os detalhes da lei, como o dízimo das ervas, hortelã, endro e cominho, enquanto negligenciam aspectos mais fundamentais como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Podemos recorrer ao Antigo Testamento naquilo que diz respeito à justiça, o Mishpat. O profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz: Ele te declarou ao homem o que é bom, e que o Senhor pede de ti, senão que pratiqueis a justiça. Naquilo que diz respeito à misericórdia, Shesed, em Oséias 6, versículo 6, Deus declara: Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E a fidelidade é o Muná. A fidelidade a Deus e a sua aliança é um tema recorrente em toda a Escritura. E sempre ocorrerá, então, essas oposições, aquilo que nós temos no interior e no exterior. A crítica de Jesus sobre a limpeza do exterior do copo e do prato, enquanto o interior permanece impuro, é uma metáfora que alude à importância da pureza interior sobre as aparências externas. Afinal de contas, o que torna o homem mau não é o que vem de fora, e sim o que está dentro. As elaborações, as maquinações, os egoísmos e tudo aquilo que distancia Deus de nossos corações vem do interior e não simplesmente de uma purificação externa. O foco excessivo em rituais e tradições externas e tradições extremas, sem um verdadeiro comprometimento com a justiça, a misericórdia e a fidelidade, é uma forma de hipocrisia que ainda hoje pode ser vista nas práticas religiosas, e que possamos ficar atentos a isso. Santa Mônica, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.